Oi, gente. Então, mais uma vez, nós estamos aqui com o quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida. E nós estamos fazendo uma caminhada muito legal com Jesus, na vida de Jesus, para conhecê-lo mais e assim amar mais a Ele e aos irmãos. Então, vamos iniciar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine e caminhe conosco nessa viagem maravilhosa, para que a gente consiga aprender de Jesus e com Jesus o que devemos. Espírito Santo, tu que enches de fogo o coração dos que buscam Jesus, tu que iluminas a mente dos pobres que escutam a palavra buscando a vontade do Pai, tu que reúnes em teu amor aqueles que se esforçam por amar, seguindo o exemplo de Jesus, nós não sabemos como orar nem o que pedir, porém tu conheces nossos desejos e supres nossa pobreza. Reafirma em nossos corações a certeza do amor do Pai, a segurança de sermos seus filhos. Confirma-nos em tua luz e teu amor. Infunde em nós o teu alento, tu que sem cessar crias e fazes germinar um mundo novo, renova nossas mentes e nossos corações. Tu nos convidas a avançar sem descanso, impulsionados pelo teu espírito, pelo teu alento, fazendo brotar do teu amor a vida e a beleza. Nossos olhares se voltam para o amanhã. Do mesmo modo que a aurora triunfa sobre a noite com sua luz nascente, dá-nos a esperança que dissipa os temores e faz nascer a alegria, que transborda em nossos corações da boa nova, para que nossos lábios, em uníssono com todo o nosso ser, a façam ressoar até os confins da terra. Amém. Muito bem. Então, agora que já é grande a fama do jovem Jesus, começa a fiscalização, a perseguição a Jesus. Mas a misericórdia de Deus resplandece em Jesus. E é isso que nós vamos ver hoje. A misericórdia de Deus que resplandece em Jesus, mesmo em um momento de perseguição. Um dia, Jesus caminhava para Cafarnaum, rodeado como de costume por um grupo de pessoas, grande parte delas pessoas maltratadas pela vida. Ao entrarem em uma aldeia, se aproximou dele cerimoniosamente Simão, um renomado fariseu, convidando-o para comer em sua casa. Pelo que aconteceria a seguir, cabe supor que Jesus não era o único convidado, nem o mais importante. Também não se tratava de uma ação sincera, mas de uma convocação fiscalizadora, para observar de perto já o famoso profeta. Observar de perto o já famoso profeta. Simão, o fariseu, não cumpriu com Jesus as fórmulas protocolares habituais quando se tratava de convidados importantes. Ao chegar em sua casa, Jesus não foi tratado como deveria ter sido, né? As fórmulas protocolares habituais a um convidado importante. Entrou Jesus na casa do fariseu e se sentou à mesa. Havia na aldeia, disse Lucas, uma mulher que era pecadora pública.
Pelo que depois aconteceu, devemos supor que ela havia escutado dos lábios de Jesus mensagens libertadoras com palavras simples e alegorias populares. Deveria estar seguindo Jesus por ali já há um tempo. O havia visto soprar sobre a brasa amortecida até fazer brotar uma chama viva. O Frei Inácio poeticamente falando. Havia visto tomar amorosamente em suas mãos um caniço pisoteado pelos indiferentes até transformá-lo em uma cana consistente e esbelta. Havia visto carregar em seus ombros a ovelha perdida e ferida. Aquela mulher havia sulcado mares, havia sido arrastada pelas ondas e finalmente jogada às encostas como um desperdício. Havia caído sobre ela o raio do desprezo e punhais cruzados que lhe haviam fechado a passagem da misericórdia. Só Jesus lhe havia aberto as portas do perdão e do amor. E não à maneira do Batista, que exigia penitência antes do perdão. Não. Incondicionalmente. Jesus oferece o amor e o perdão incondicionalmente. Ela havia sido uma nave sem leme e Jesus lhe proporcionou uma bússola e um mar calmo, um velame. E assim, passo a passo, aquela mulher havia empreendido o caminho da retidão e da santidade. O banquete estava em seu melhor momento quando, de surpresa e misturada entre os serviçais, entrou também aquela mulher. E sem dirigir palavra a ninguém, se encaminhou diretamente para o lugar onde Jesus estava sentado. E ali se produziu uma cena que deixou em suspense a todos os convidados. A mulher, ante a estupefação dos presentes, se ajoelhou aos pés de Jesus, rompeu a chorar compulsivamente e com suas lágrimas começou a banhar os pés de Jesus. O evangelista relata uma cena dramática e sublime ao mesmo tempo. Enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, enquanto os beijava uma e outra vez. Durante toda esta cena, a mulher não proferiu palavra, acrescentando maior drama à tensa e emocionante cena. Logo quebrando um frasco de alabastro, com delicioso perfume, ungiu com ele a cabeça e os pés de Jesus. Jesus não demonstrou estranheza, desaprovação ou incômodo, nem pronunciou palavra alguma, mas manteve-se tranquilo, revestido de uma grande serenidade. Os que ali estavam, no entanto, permaneceram em expectativa e mudos. Só ao final se ouviu a voz do anfitrião, baixa, em tom baixíssimo, desaprovando a ação da mulher, com um comentário em voz baixa, mais ou menos assim: o olhar de um profeta distingue claramente o que se esconde num canto escuro da alma. Se este homem fosse verdadeiramente profeta, saberia o que existe no interior dessa mulher. Só prevaricação
e pecado. A tristeza se apoderou da alma de Jesus e, olhando os convidados, falou com um acento dolorido: Simão, você olha esta mulher e só vê os espinhos, não a rosa. Eu, em troca, vejo a rosa, não os espinhos. Com ameaças, maldições e condenações, você transformou seus campos em desertos. Eu, em troca, tenho regado seus campos com água de misericórdia. Vocês a condenaram com desprezo, e ela reagiu com o endurecimento e a falta de penitência. Eu, em troca, a acolhi com amor, e ela respondeu com amor. Simão, olha esta mulher. Se demonstra tanto amor, é porque seus muitos pecados foram perdoados. E porque experimentou o amor, respondeu à sua maneira, com o que tinha: lágrimas, cabelos, perfume. Quando eu entrei aqui, continua Jesus, não houve da parte de vocês nenhuma manifestação de predileção. Não me ofereceram água para me lavar, nem beijos, nem perfumes. Ela, em troca, não se cansou de envolver-me com demonstrações de afeto. Foi muito amada porque foi muito perdoada, e por isso ela derramou deliciosos perfumes de amor. Foi muito amada porque foi muito perdoada, e por isso ela derramou deliciosos perfumes de amor. Em verdade vos digo, em qualquer parte do mundo onde se anuncie o meu evangelho, o mundo saberá o que esta mulher fez comigo. Acabado o banquete, Jesus despediu-se de todos e saiu da casa de Simão, mas não estava tranquilo, saiu dolorido. O desprezo pelos humildes lhe fazia grande mal, causava-lhe uma espécie de náusea àqueles que se sentiam justos e desprezavam os demais, justamente porque sabia o que existe dentro do homem: boa vontade, mas muita fragilidade. O homem até quer ser bom, até pensa que é bom, e é por isso que Jesus se entristece, porque ele está ali para salvar a todos, não somente a mulher. Mas é preciso que cada um olhe para dentro de si, para dar oportunidade de ser salvo por Jesus. Continuando o texto. Jesus necessitava desabafar, sentou na beira do caminho e em torno dele se acomodaram os humildes. E Jesus começou dizendo: que distante de Deus estão aqueles que se sentem seguros. Um dia, continuou Jesus, subiu ao templo um fariseu. Em sua vida não tinha feito outra coisa que pôr em prática a lei com suas inumeráveis obrigações e proibições. Assim, apoiado em seus méritos, seguro de si mesmo, o fariseu se plantou no centro do templo com a cabeça levantada, dizendo: Senhor,
Eu lhe dou graças porque não sou como os outros homens, que são lobos e chacais, adúlteros e impostores. Eu, em troca, cumpro com toda a lei. Ao mesmo tempo, continuou Jesus, se apresentou um publicano cobrador de impostos. E, envergonhado, se refugiou junto à última coluna do templo. E monotamente repetia: misericórdia, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Meus abismos são como o mar, e minhas iniquidades tocam as nuvens. Na imensa escuridão que me envolve, só consigo distinguir uma estrela, tua misericórdia. Jesus estava expressando a ideia preferida de sua mensagem: a absoluta gratuidade do reino. Um reino que não se merece com boas obras, mas se recebe. A autêntica novidade desta teologia de Israel, a autêntica novidade. Deus não concede a misericórdia a quem crer merecê-la, e sim a quem, sentindo-se indigno, suplica confiante por sua misericórdia. Na organização do reino, não funcionam as leis da proporcionalidade. Tal trabalho, tal salário, a tal mérito, tal prêmio, a tais obras, tal paraíso. Não é assim. Aqui nada se paga porque nada se alcança por méritos. Aqui nada se premia porque nada se merece. E às vezes o Pai inverte as leis das proporções, fazendo que os últimos sejam os primeiros e prontamente entregam o mesmo salário aos que trabalharam 1 hora e aos que trabalharam 10 horas. Depois da explicação da parábola do fariseu e do publicano, Jesus fez uma breve pausa, levantou a voz e lhe perguntou aos ouvintes: o que vocês acham? Qual dos dois ficou com a simpatia de Deus? Aquele que estava dando graças porque cumpria tudo e porque não era como os outros pecadores? Ou aquele que reconheceu o seu pecado e entregou a Deus confiando na misericórdia dele? Qual dos dois conquistou a simpatia de Deus? O publicano. Responderam todos em coro. Muito bem. É assim que está na Bíblia. Responderam todos. Nós sabemos que nós trabalhamos aqui com o texto do Frei Inácio Larranaga, a meditação feita pelo Frei com as leituras dos evangelhos. A meditação, vai além do que está no texto, mais estudos do Frei sobre a vida de Jesus. Então, toda essa parte que eu entrego a vocês é essa mescla da meditação, da história e dos textos evangélicos. No entanto, a gente percebe muito presente os textos do evangelho aqui dentro, E aí o Frei vai bem além. Então, o que nós aprendemos hoje para a nossa vida? Mais uma vez, Jesus se esforça para nos fazer entender que o que importa é o amor. Não é o fato de fazer tudo conforme pede a lei. Eu faço tudo certinho, eu pago meu dízimo, eu vou na missa todos os domingos, eu faço tudo que me pedem, então tá tudo certo. Não é isso. Tem que ser o amor que move a todas essas ações.
o amor, a gratidão a Deus e o reconhecimento de que se eu tenho para dar o meu dízimo é porque Deus já me deu primeiro. Que se eu tenho para dividir com o meu irmão é porque Deus já me deu primeiro. Foi o meu trabalho, sim, mas foi o meu trabalho graças ao fato de eu ter aquele trabalho, ao fato de eu ter tido capacidade para fazer aquele trabalho, para ter estudado também, porque tudo é graça, Deus me dá tudo. Se Deus não me der uma capacidade mental, uma capacidade física, se Ele não me der, eu não tenho. Então tudo é graça, inclusive as oportunidades que me foram dadas por Ele. O meu pai que me ensinou tudo que me ensinou, a minha mãe que me ensinou tudo que me ensinou, a minha história, onde Ele me colocou, onde Deus me colocou. Tudo Ele proporcionou para que eu fosse o que eu sou. E eu aproveito essas oportunidades para florir, como é o desejo dEle. Então, reconhecer e caminhar para Ele. O que eu estou fazendo ainda hoje que não está do agrado dEle, que me dá tudo, e que tudo que Ele me pede é que eu me aproxime dEle para que Ele me cure cada vez mais e para que eu seja cada vez mais filha dEle. Então, tudo é graça, inclusive a pureza do meu coração. E eu preciso entregar para Ele, para que Ele cure. Então, nessa semana, nós vamos fazer, eu vou passar para vocês uma sugestão da experiência pessoal, como vocês já sabem, é uma sugestão, mas aqui nós fazemos uma fala, né? Nós abrimos aí, nós participamos da alegria de estar com Jesus ouvindo essa mensagem. Mas agora, nessa sugestão, que é uma experiência pessoal, vocês vão ter a oportunidade de ir aí em casa sozinhos, você e Jesus, com o seu coração, com os seus sentimentos, conversar com Jesus, para que Ele, o Espírito Santo dEle, haja dentro de você e faça a transformação que precisa ser feita. Então, nós temos uma sugestão de, primeiro, depois de pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Lucas 7, 36 a 47. Olhar ali o comportamento de Jesus e aprender com Jesus. É importante falar para vocês que quando Jesus se entristeceu, ele se entristeceu, não foi sentindo raiva do fariseu que pensou daquele jeito e que falou daquele jeito, né? Julgou Jesus, se esse fosse profeta, sabia que essa mulher se trata de uma pecadora e que a intenção dela também ele julgou, né? Que a intenção dela só tem ali prevaricação e pecado. É a intenção que está no coração dela. E ele pode ter julgado errado, porque a mulher já estava acompanhando Jesus, pelo que nós vimos na meditação do Frei, então ela já estava a caminho da santidade, transformando o coração. Então, quem sabe o que tem dentro do coração da mulher é Deus, só Deus. E ele julgou. E o que Jesus chama ali? Por que Jesus se entristece? Porque Jesus quer curar também o fariseu. Jesus quer curar todos. Então Jesus quer que o fariseu olhe para Jesus, veja a misericórdia de Deus e receba o perdão e se cure diante de Jesus. Então Jesus se entristece com as pessoas que não recebem a graça e se cura com ela. Por isso que ele quer que a gente olhe para nós, cada um olhe para si, para dar a oportunidade dele corrigir a cada um. É isso. Não é que a pecadora não tem pecado, é que o pecado da pecadora não interessa a mim. A mim interessa curar o meu pecado. E uma das curas é exatamente o não julgar, que eu posso estar julgando errado, eu estou achando que a pessoa é pecadora e não é. Então, muito bem. E no segundo, né? Primeiro, então, meditar esse texto. E o segundo, conversar com Jesus sobre
com que frequência estou atento aos defeitos das outras pessoas e aos meus. Quanto tempo eu gasto da minha vida vendo os defeitos dos outros? E quanto tempo eu gasto verdadeiramente olhando para os meus defeitos? O quanto estou atento aos meus defeitos, buscando me ajustar ao modelo, que é o próprio Jesus. Está atenta buscando me ajustar. Se preferir, converse com Jesus escrevendo. Então é isso. Conversar com Jesus sobre com que frequência estou atento aos defeitos das outras pessoas e aos meus defeitos, e quanto estou atento buscando me ajustar ao modelo que é o próprio Jesus. E se preferir, fazer isso escrevendo, tá bom? Então por hoje é isso. Agora nós vamos ouvir esse canto maravilhoso que é pedindo nós mesmos que estamos aqui agora, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha, que Ele permaneça, que Ele nos transforme o nosso coração, para que a gente seja cada vez mais luz no mundo. Ouçamos, peçamos junto com Ele. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo.